Nós vamos abrir a palavra para nossa reflexão hoje. Vamos para Lucas. Vamos para Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Do versículo 26 em diante. Nós vamos lendo e parando em todo esse texto. E eu gostaria de falar para todos hoje sobre duas primas usadas por Deus no processo de revelação de Jesus ao mundo como Salvador do mundo. Duas primas usadas por Deus no processo de revelação de Jesus como Salvador do mundo. Naturalmente, observando o comportamento e as circunstâncias em que essas primas aparecem, nós vamos tirar o pão nosso para hoje. 26, Lucas 1, 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos parar aqui. Provavelmente prosseguiremos lendo mais um pouco, mas por enquanto só até aqui. Nós percebemos que as coisas de Deus são cheias de dificuldade.
Deus é diferente de nós, claro. Nós, os homens, procuramos os caminhos mais fáceis para tudo que vamos fazer. Pelo menos é a lógica, né? Ninguém vai fazer as coisas procurando fazer pelo caminho mais difícil. A gente procura fazer pelas maneiras dignas, porém mais fáceis. Com Deus as coisas é um pouco diferente. Ele escolhe virgem para gerar filho sem contato com homem algum. Ele escolhe estéril, avançada em idade, casada com um velho, já para lá de muita coisa, sem nenhuma expectativa, nenhuma projeção de poder planejar um filho. Mulher virgem, a outra estéril. E o marido da estéril, velho. Deus escolhe essas duas. Deus resolve demonstrar o seu poder, tocando fogo de forma automática, de forma totalmente misteriosa, em um sacrifício nos dias de Elias, e quebra todas as expectativas e os caminhos próprios do gênero humano. Porque a gente costuma dizer, principalmente nós que temos uma origem da roça, os que têm, e que trabalha e vive do fogão a lenha, normalmente quando vai chover, a preocupação de quem mora na roça é: vai chover, pega a lenha. Porque sabe que depois da chuva não dá para pegar lenha no mato, está tudo molhado. Mas Deus não, Deus pega a lenha seca e manda botar água. E manda botar muita água. Foi assim com Elias. Preparou tudo, bota água, bota água, bota água, bota água. Cada bota água desse é 4 cântaros. E virou um lamaçal em volta do altar. E depois vai a Elias e diz: Senhor, responde com fogo e queima tudo agora. E o fogo veio e queimou tudo. Então, nós percebemos que Deus faz questão de, nas suas ações de revelação para o homem, ir pelos caminhos mais difíceis, para que a gente descubra nas nossas dificuldades momentâneas, por mais que a gente procure ir pelos caminhos mais fáceis, mas às vezes nos deparamos em caminhos muito complicados, muito difíceis para nós, muito difícil. E aí nós lembramos dessas passagens e entendemos que o nosso Deus é especialista em agir em momentos difíceis, em momentos totalmente impossível para o gênero humano, porque para Deus não há impossível. Eu acho que isso é interessante. E foi assim também que Deus agiu para conduzir ao mundo o seu projeto de salvação para o mundo. Seu projeto de salvação. Se fosse eu, o planejador da revelação do Salvador, claro, isso é uma utopia usada só para fins pedagógicos, né? Mas quem sou eu? Nem de longe se cogitaria essa situação. Mas, se fosse eu iria logo arrumar um casal jovem que já estivesse casado no papel da época, dentro do costume de casamento da época, para nascer Jesus.
Mas Deus não fez assim, porque Deus não é como eu. Deus não é como ser humano nenhum. Ele agiu como quis. E nós julgamos a ação de Deus e ficamos pensando, meu Deus, coitado do José, coitada da Maria. Naquela circunstância, aparece grávida, com um casamento que ainda não tinha acontecido, estava desposada com José. Desposada na época é como o nosso noivado hoje. Estou falando de noivado de crente compromissado, que sabe que o noivado não lhe dá direito a avançar nada. Depende do temor de Deus dos noivos e aguardam na hora certa, quando toda liberdade vem. Naquela época, o noivo era apresentado e fazia os compromissos e viajava. Era uma questão natural, afastar-se da noiva. Sabe para quê? Para ver se na ausência um do outro, o coração de um se apegava pelo coração do outro. Se sentia aquela falta tão grande que até o apetite desaparece. A paixão como dói. A paixão ausente é pior do que dor de dente. Quando eu era noivo da Angélica, um dia quase que eu desmaio no Cruzeiro Velho. Era quarta-feira, dia de folga dos militares, e eu era militar. Quarta-feira à tarde, eu estava num armarinho assim, procurando não sei se era um barbeador, era um negócio de botões para pegar botão na farda, essa coisa assim que a gente precisava ter. E quando eu me viro assim rápido, que eu dou de costas assim, Angélica. Mas a menina me deu umas tremedeiras na perna. Eu já sou vermelho por natureza, quase que eu explodo. Eu não estava esperando aquilo ali. Como que eu fiquei desarrumado, tremendo, e faltou palavras. Tudo isso só porque nós éramos noivos. E eu não estava esperando para aquele momento, não estava programado isso. Então nós percebemos que existe o planejar de Deus. Agora imagine a situação de Maria. Imagine a situação do José. Como Deus escolheu isso para manifestar o Salvador do mundo. Como que Deus fez por caminhos, aparentemente aos nossos olhos, caminhos tortuosos. Mas para Deus não existe caminhos tortuosos. Para Deus não existe linhas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, isso é maneira da gente falar. Mas para Deus não existe esse negócio de linha torta, caminho tortuoso. Para Deus, tudo está sob controle. Tudo está sob controle. Mas você pode imaginar que problema Maria arranjou com essa visita do anjo? Maria era uma moça virgem, uma moça escolhida por Deus, uma moça temente a Deus, uma moça que tinha esperança. Você sabia que, há algum tempo, as moças se preparavam para ser Miss Brasil? Miss Brasil, e todo mundo se arrumava, todas as moças, e queria chegar às medidas certas, porque o sonho da moça era ser Miss Brasil. Para isso tinha que ser primeiro Miss Bairro, Miss Cidade, Miss Estado, e assim ir. Mas em Israel,
as moças tinham uma esperança. Porque desde que o profeta disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Desde que isso aconteceu, e olha, irmãos, sabe quanto tempo o profeta falou isso? Para que essa profecia fosse acontecer? Aproximadamente 700 anos. Olha quantas moças passaram nesse período. E a preocupação era essa: quem sabe será eu? Quem sabe? Ninguém sabia. Ele não disse de início quais eram as medidas, quais eram as qualidades que a moça precisava ter. O certo é que Maria não esperava aquela visita, e não esperava ser mãe do Salvador, e não esperava fazer parte do processo. Mas um dia, ela recebeu uma visita inesperada, e essa visita lhe causou muita dificuldade. Depois da visita, que o anjo anunciou que Maria seria a mãe do Salvador, e Maria fez as indagações naturais, mostrando claramente que Maria não era uma moça ingênua, que ela se afastava do pecado, mas ela sabia das coisas. Não era uma criança, que Jesus usou o ventre de uma criança, que Deus usou o ventre de uma criança para gerar Jesus. Não, Maria tinha todas as informações naturais, ela era adulta. E o anjo, quando o anjo falou, ela disse: como pode isso acontecer, hein? Como que eu vou gerar? Eu não conheço o varão, eu nunca tive relação sexual, e eu tenho certeza que essa coisa de nascer filho só nasce quando tem o contato, um homem e uma mulher. Isso mostra que Maria tinha informações naturais da época. E o anjo disse: mas vai ser assim, 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 assim. E as coisas começaram a acontecer. Você pode imaginar o problema de Maria, não sei quanto tempo depois dessa conversa, mas a regra menstrual próxima, que deveria vir depois da conversa com o anjo, não veio. Que decepção. Que problema. Como enfrentar isso? E daí a pouco, a barriga começou a crescer. Como se posicionar agora? Porque as coisas foram naturais. Jesus não nasceu de um ventre que não evoluiu, que não cresceu, para não ofender Maria e para não botar José em situação difícil. Não, as coisas aconteceram normalmente. Isso é uma questão, irmãos, que mostra que Deus é soberano, que Deus age como quer, e que nada é impossível para Ele, e que nós temos que estar subordinados aos propósitos e aos desígnios dEle. Ele faz como quiser, pelos caminhos mais difíceis. Mas que problema, hein? Pode imaginar Maria com suas colegas da época? Ué, Maria, você está estranha? O que aconteceu? Você pode imaginar a situação de José, quando chegou para ver Maria, depois do afastamento próprio, chegou pronto para contrair as núpcias, recebê-la em casamento, e que olha Maria, com o olhar natural do homem, e eu creio que ele chegou para Maria e diz assim: não me engana, o que aconteceu? Você pode imaginar que situação? Como Deus fez as coisas, e José sabia que se ele faz uma denúncia, Maria seria apedrejada.
Tudo isso, irmãos, gerou uma zombaria para Maria. Quantos e quantas amigas que zombavam, que criticavam, que apoiavam, que inventou e que já criou logo imagem. Eu sei com quem foi que Maria caiu. Eu vi ela um pouco assim, chegada para fulano. Eu tenho certeza que ela traiu José com aquele fulano. Esses eram os boatos da época. E Deus estava no projeto, não tinha nada errado, era Deus que estava fazendo isso, e apenas cabe às pessoas aceitarem como Deus age na hora que Ele quer agir. O anjo, quando anunciou essa coisa toda para Maria, deu um sinal e disse: olha, a tua prima, Isabel, está também esperando um bebê. E ela já está com 6 meses. Está com 6 meses. Não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Como saber dessas coisas? Não existia comunicação tão fácil. Mas o anjo disse: Isabel, tua prima, já está no 6º mês. Sim, e daí? O que tem uma coisa com a outra? Justamente porque o projeto de Deus estava passando pela casa de Zacarias e revelando uma outra dificuldade muito grande, que nem o próprio Zacarias acreditou. Nem o próprio Zacarias acreditou. Zacarias estava no serviço de ministração pela turma dele. Ele era sacerdote. Na turma da apresentação dele, um anjo aparece para ele. Na ministração do incenso, um anjo aparece para ele. Conversa com ele. E diz: Zacarias, tua esposa vai gerar. E este menino vai ser cheio do Espírito Santo. Este menino vai ser grande homem. Este menino vai na frente daquele que virá depois dele e será o Salvador do mundo. Mas este menino vai anunciar que Jesus está vindo aí. Zacarias disse: como? Minha mulher é estéril e velha. 2 grandes problemas. E eu velho? Não está havendo alguma coisa errada, não? Aí o anjo deu uma chave angelical. Não existe isso não, eu estou criando. O anjo disse: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E porque você não acreditou no que eu estou falando, você vai ficar mudo até que estas coisas aconteçam. Deu uma carteirada do céu no pobre do sacerdote velho. E quando o povo esperando o sacerdote sair, ele sai mudo, conversando por acênio. Não era linguagem brasileira de sinal, não era. Era acênio. Querem dizer: eu não consigo falar, desceu um anjo e acabou comigo. E ele ficou nessa situação até o menino nascer. Você pode imaginar que situação para Zacarias? Chegar em casa e não poder dizer para a esposa o que aconteceu. E a esposa: o que houve, meu velho? Sim, mas e daí? Ninguém sabe linguagem de sinais. O que esse homem viu? Alguém deduziu, ele deve ter tido alguma visão.
lá. E a verdade é que ele teve que presenciar a velha e estéril ver a barriga dela crescer também. Meu Deus do céu. E ele deve olhar para a velha dele e dizer assim, mas o que será que aconteceu, meu Deus? Não podia nem conversar para saber que o anjo tinha avisado que a estéril iria gerar. Ele já sabia que ela era estéril, mas ele não podia explicar. Deus faz as coisas cheias de mistério, porque os mistérios são somente para nós, mas para Ele não há mistério, está tudo normal. Tudo normal. E assim Deus coloca as duas primas no sistema e manda uma visitar a outra. Se você prosseguir na leitura, você verá que Maria resolveu visitar Isabel. Quando ela soube, ela resolveu visitar Isabel. Ela já estava grávida. E Isabel e Maria também. E acontece uma coisa interessante. Quando Maria chega na casa de Isabel, ocorre justamente o que o anjo falou para Zacarias. Este menino, João Batista, será cheio do Espírito Santo. Quando chega a voz de Maria na casa de Isabel, o João Batista de 6 meses pula dentro da barriga de Isabel. Porque houve uma comunicação do Espírito Santo que estava gerando Jesus no ventre de Maria, o mesmo Espírito Santo que tinha prometido João Batista e dissera que ele seria cheio do Espírito, e eles se comunicaram entre si, e a Isabel entendeu tudo. Isabel disse, como pode acontecer isso? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Mas que mãe do meu Senhor? Não tinha nascido o menino ainda? Como que ela sabia? Veio me visitar a mãe do meu Senhor, a mãe de Jesus. Que coisa interessante, irmãos. Não houve aí nenhuma adoração a Maria, não houve aí nenhuma colocação de Maria no plano intercessório pela humanidade, não houve aí nada que quebrasse o que estava determinado pela palavra de Deus, apenas houve um reconhecimento de que Maria estava sendo escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E por esse caminho, o Senhor conduziu o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E quando o menino nasceu, o João Batista, que nasceu primeiro do que Jesus, acontece a revelação do mistério. Alguém disse, o nome desse menino vai ser Zacarias. E Isabel disse, não é Zacarias. O nome dele é João. Como ela sabia? Porque o anjo tinha falado só para João, para Zacarias, ele estava mudo. Quando nasceu o menino, foram confirmar com o pai, como deve chamar o menino? Ele pediu uma tabuinha de escrever e botou assim, o nome dele é João. E as coisas estavam se encaminhando. Dali em diante ele já não precisou mais ficar mudo, já saiu falando. E ele contou a história toda. Porque, irmãos, as coisas de Deus têm mistério, mas não tem confusão.
Mistério, sim. Confusão, não. Se engana quem pensa que todo mistério é uma confusão. Não. Mistério é coisa de Deus que não foi revelado. Confusão é coisa do homem pela falta de informação completa. E faz suas confusões. Ou então propositada, né? Propositada. A gente hoje vive numa facilidade de confusão tremenda. Tremenda. Tem até programa humorístico de confusão. Que alguém vai num trem e aí olha para uma pessoa e os dois começam a conversar a respeito da pessoa e começa, é homem ou mulher? É homem. Não, eu acho que é mulher. Não, é homem. É homem ou mulher? Está numa confusão. Não sabe o que é. É coisa própria da falta de informação completa. Agora, de Deus não é confusão. Deus é mistério que Ele pode revelar claramente a hora que Ele quiser. E nós, às vezes, nos perdemos muito quando queremos entender os mistérios de Deus antes que Ele revele, ou então quando queremos dizer que toda a nossa falta de conhecimento é mistério. Muito comum hoje. Muito comum. Prega qualquer coisa, não explica nada, não sabe o que está pregando, e quando alguém pergunta, como é isso? É mistério. Isto é mistério. Pronto, fica por isso mesmo. Mas os mistérios de Deus são revelados para os seus. Os mistérios de Deus são revelados na hora certa, quando Ele quer revelar. Ele disse para João, na ilha de Pátimos, que muitas coisas que ele estava falando iria ficar selada para ser revelada depois. Ele disse para Daniel que coisas que ele estava sendo informado só iria ser revelado no futuro, porque era mistério de Deus. Então, irmãos, nós percebemos aí como que Deus agiu para que Jesus chegasse até nós, como que Deus agiu de forma de linhas completamente difíceis. Você acredita que uma prostituta chamada Raabe teve participação na genealogia de Jesus? Que coisa, né? A Raabe entrou na linhagem e gerou a linhagem de Davi, da qual viria Jesus. Você acredita que um incesto possa ter contribuído para a genealogia de Jesus? Você diz, não, pastor, hoje o senhor está completamente perdido, porque tudo que o senhor está falando aí é coisa reprovável. Ou o senhor quer dizer que incesto não é pecado? O que é incesto? Quando um pai tem relação sexual com a filha. Você sabia que quando Ló saiu para não ser destruído na cidade de Sodoma e Gomorra e cidades próximas, houve uma trama tremenda lá, num certo morro distante da cidade. E as filhas, quando viram que toda a cidade foi destruída, ela disse, olha, nós temos que dar um jeito, porque os homens de Israel, os homens da linhagem de Abraão, nossos parentes, acabou. Sumiu todos, morreram. E não podia ter contato nem casamento de pessoas de outras tribos, complicado, de outras nações. O que elas fizeram? O que diz o texto bíblico?
coisa completamente estranha para os dias de hoje e para todo cristão. O que fizeram? Enche o velho de cachaça. Meu Deus, pastor, o senhor leu o que essa tarde? Não, estou falando da Bíblia. Deram bebida para o velho Noé, para o velho Ló, até ele perder a noção, perder a lucidez. Aí uma das filhas excitou o velho, e ele, bêbado, não sabia o que estava fazendo, engravidou a filha. A outra, que não quis ficar sem geração também, fez a mesma coisa, na mesma noite. E aí nasce dali 2 grandes nações. 2 grandes nações. Quando aquela mulher, Mara, que era o seu nome depois que perdeu tudo, antes Noemi, Mara, foi para aquelas terras estranhas, com quem que ela vai encontrar e com quem que ela vai ter contato? Justamente com as famílias, com as nações que nasceram daquele incesto. E dali vem o pai do pai de Davi. Então você percebe que quando Deus quer escrever, Ele faz como Ele quer. E Ele, no final, tudo dá certo, porque é Deus que faz. E hoje nós vivemos numa época em que o Senhor Jesus Cristo veio e nos deu instruções completamente diferentes de tudo isso que aconteceu na história da sua revelação. E não é por isso que hoje na igreja existem moças virgens engravidando pelo Espírito Santo, porque Maria engravidou de Jesus assim. Não é por isso. Isso não nos dá o direito de crer nessas coisas para os nossos dias. Mas o projeto de Deus foi executado por estes caminhos. Então, irmãos, nós que nasceu como homem, que tomou forma humana e se revelou ao mundo como Filho de Deus, o próprio anjo disse: e ele será chamado Filho de Deus. Nós hoje cremos em um Jesus real, que veio de muitos mistérios revelados, e que a humanidade, por não conhecer profundamente, por não parar, pelo menos assim, periodicamente, numa terça-feira, como essa bela plateia está fazendo aqui hoje, e faz sempre nas terças-feiras, por não parar para ter um conhecimento melhor da palavra de Deus, aí começa a colocar Jesus na mesma relação dos grandes líderes. Ou começa a fazer coisas piores. Porque, olha, existem aberrações muito estranhas quando alguém quer dizer para o mundo quem é Jesus, sem ter comunhão com o revelador do céu, que conhece quem é Jesus. Irmão, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Então não adianta querer conhecer Jesus sem ter um conhecimento e um auxílio do céu. Eu quero relembrar aqui o que muitos de vocês já ouviram várias vezes, mas quando eu ainda era aluno, eu sou aprendiz até hoje, mas quando eu estava fazendo um curso regular da teologia, coisa comum de todo pastor, quando eu estava fazendo, era bem jovem, me deram uma missão para assistir na Asa Norte
a aula de um bruxo. Tinha que ir lá assistir, levar anotações, dizer tudo sobre o preletor e levar a anotação. E isso é para mostrar para vocês como que as pessoas que falam sobre Jesus, sem conhecer os mistérios de Deus, como que se equivocam. Ninguém pode descrever Jesus se não for pelas Sagradas Escrituras. Aquele moço, aquele senhor, que estava acabando de chegar da Índia, porque fora para a Índia para fazer um curso de bruxo. Porque, segundo ele, lá na Índia é que estão as maiores informações. E quando ele se apresentou, ele disse, no meio da palavra dele, falando sobre como Deus faz as coisas, como a natureza faz as coisas, não foi Deus. Como que na natureza as coisas acontecem? Ele bateu no dedo assim e disse, olha, para se fazer um outro Jesus daquele que andou aqui entre nós há 2000 anos atrás, olha, leva muitas e muitas e muitas reencarnações para chegar a ter um Jesus como aquele que passou por aqui há 2000 anos atrás. Completamente fora disso aqui. É mistério essas mensagens aqui, é mistério esses textos. São coisas difíceis de acreditar para o gênero humano? Sim, é mistério. Tudo que passou por aqui é mistério. Como que um ser amortecido gera? Como que uma mulher virgem gera? É mistério. Mas disso aqui, para partir para outro caminho, de inventar, para dar a Jesus uma outra origem histórica, é muito diferente. É melhor chegar nesses textos muito misteriosos e crer que para o nosso Deus não existe mistérios, para o nosso Deus não existe impossibilidade. Ele é o Senhor e todas as coisas lhe são possíveis. É assim que a gente vai aprendendo. E nós estamos aí, vivendo as proximidades da comemoração do nascimento de Jesus. Quanta confusão existe, né? Quanta confusão. Primeira confusão maior, e que a gente não consegue entender, não é mistério, é confusão mesmo. No nascimento de Jesus, quem rouba a festa é o Papai Noel. Papai Noel. Um sujeito que até a sua existência é duvidosa. Quando alguém quer dizer que o outro fulano é muito crédulo, diz assim, você acredita até em Papai Noel, hein, rapaz? Porque é uma ilusão criada, mas criada com propósito. E no dia do nascimento de Jesus Cristo, depois de toda esta ação misteriosa de Deus, os céus têm que ver, presenciar, o gênero humano esclarecido do século 21, com toda a tecnologia, desfazer de todos os mistérios que Deus usou para revelar o seu Filho ao mundo e acreditar numa falsidade de um velho com uma risada mais exótica que pode acontecer, que eu não sei desde quando que ho é risada. Mas é isso aí que está invadindo nossa cultura faz tempo. Isso é o quê? Falta de conhecimento do Deus misterioso, do Deus poderoso, do Deus que faz
tudo do nada, do Deus que revela quando Ele quer. Então, irmãos, a melhor coisa que fazemos é esperar que Deus se revele para nós. E essas revelações têm que ser pela palavra de Deus. Essa revelação tem que vir pela palavra de Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Que a gente possa viver num tempo de mistérios, num tempo de coisas impossíveis, mas que a gente não procure atalhos. Não procure atalhos. Obrigado. Que não procure atalhos para explicar o inexplicável. Não, irmão, não precisa procurar atalho. Para que pensar assim? Eu não admito que a salvação seja de graça para uma pessoa que levou a vida toda pecando. Aí, de uma hora para outra, diz que se arrependeu, entregou sua vida para Jesus, e aí agora todo o pecado passado está tudo perdoado. Eu não acredito nisso, isso é muito difícil para acontecer. Irmãos, para Deus não há dificuldade nenhuma. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todo pecado.